Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Junto de
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo. Caríssimos, se invocais como Pai, aquele que, sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, todos os discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam no caminho sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus que caminhava com eles. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, disse para Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes
libertar Israel. Mas apesar de tudo que ele prometeu, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram para elas que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram também ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como vocês são sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus explicava àqueles 2 discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, forasteiro, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus ficou com eles e entrou com eles para uma casa que os hospedava. Mais tarde, Jesus sentou-se à mesa com eles. Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nesse momento, os olhos daqueles 2 discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, naquele mesmo instante, desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando no caminho ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora tomaram uma decisão, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aí encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros discípulos, com as outras discípulas, e eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então aqueles 2 discípulos contaram para os outros o que tinha acontecido no caminho quando iam para Emaús e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Esta é para nós, hoje, aqui, agora, palavra